Caro leitor do portal Resíduos Sólidos, seja bem-vindo a esse vídeo. Caro espectador aí do nosso canal do YouTube, eu queria conversar com vocês sobre o tema e vou começar com uma pergunta interessante. Na sua opinião, o que leva um gestor público a trabalhar propositalmente contra uma lei? O que leva um gestor público a fazer a lei exatamente ao contrário do que ele deveria ter feito? Nós temos aí o exemplo de Belém do Pará, que a partir de agora se torna aí mais um dos nossos péssimos exemplos de gestão pública relativa aí à questão dos resíduos sólidos. Pois bem, nós temos uma lei no Brasil que fala que existe uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, que está definido no artigo 9º da Lei 12.305 de 2010. E essa lei coloca como ordem de prioridade, né, ela coloca a disposição final de resíduos, que no caso é o aterro sanitário, como a última opção. Ou seja, se você tem 100% de resíduos, a última coisa que você deve pensar é em aterro sanitário. Antes de pensar em aterro, você tem que pensar, por exemplo, na não geração, na redução, reutilização, na reciclagem, no tratamento e somente por último. Ou seja, a última coisa que se deve fazer é de fato pensar no aterro sanitário. No entanto, com a tomada da decisão na gestão pública de Belém, agora em 2015, isso foi a primeira coisa a ser feita. Primeiro, antes até do próprio planejamento, é que Belém ainda não tem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos de forma, digamos assim, elaborado da forma que deveria ser, com audiências públicas, com participação popular e todo esse processo. Ele não tem um planejamento. Então, antes mesmo de planejar, a gestão pública de Belém decidiu criar um aterro em parceria com uma empresa privada. Aí a gente se pergunta, né, o que leva um gestor público, conhecendo a lei, que quando ele assumiu a prefeitura, ele já falava, ele já fazia campanha sobre isso, que ia cumprir a lei, e conhecendo a lei desde o início, sabendo de todas as suas obrigações, conhecendo os prazos da lei, no momento em que ele assumiu, no momento que ele falava, que ele fazia sua propaganda política, né, ele conhecia tudo, e mesmo assim, durante o processo, ele fez exatamente o contrário, se tornando o vilão da vida de milhares de pessoas que são os catadores aí do Aurá, que agora não tem mais emprego e não tem mais fonte de renda. O que leva um prefeito de uma cidade a desconsiderar não somente a qualidade de vida de milhares de pessoas que são os catadores, mas também não ligar de como essas pessoas vão sobreviver. Seria isso uma forma de assassinato lento? Você jogar pessoas às subcondições de vida e sem se importar como elas vão viver? Seria isso a obrigação de um gestor público, não cumprir as leis e fazer como ele pensa que tem que ser feito? Onde fica o Ministério Público nisso, que deveria estar investigando? E, por exemplo, o Ministério Público é uma entidade criada justamente para evitar esse tipo de coisa. Por que que isso não funciona? Porque, pelo menos até agora, né, nós temos em 2015, você está vendo aqui a notícia, é de 24 de julho de 2015, já tem 5 anos de política nacional de resíduos sólidos no Brasil. Será que ainda não se sabe? Será que ainda vai se continuar com o argumento de que não tem competência técnica, sendo que a UFPA, a Universidade Paraense, né, a Universidade Federal do Estado do Pará, ela conta com profissionais que podem sim fazer um bom planejamento, podem sim oferecer soluções. Reciclagem já não é mais um segredo de inteligência nuclear que só está limitada a um país ou outro país. Não, a reciclagem já existe em vários lugares. E se os catadores conseguiam viver antes fazendo justamente reciclagem, eles faziam a sua coleta lá dentro do lixão do Aurá e depois faziam a sua coleta seletiva, né, selecionavam algum material e vendiam então para algumas empresas, conseguiam tirar daí seu sustento. Por que isso de uma hora para outra não é mais possível? Será que é inviável? Será que uma coisa que alimentava milhares de pessoas, milhares de catadores da região metropolitana de Belém, se tornou viável
num estalo de dedo só porque o prefeito de Belém acha que a partir de agora não é mais viável? Será que o prefeito pensa que está cumprindo a lei? Ou quem ele quer enganar? Ele leu a lei? Será que o Ministério Público concorda com isso? Se não concorda, por que continua sendo feito dessa maneira? Pessoas vão morrer de fome. Embora uma lei feita já desde o governo federal, ela apoia os catadores. Eles deveriam ser priorizados. No entanto, o prefeito ignora a lei, atropela a lei e fica por isso mesmo? Até quando o Brasil vai estar com esses gestores públicos fora da lei, que agem por conta própria e parece que ninguém toma alguma providência? Nós sabemos que o Ministério Público fez pressão, mas será que somente a pressão, funciona porque a coisa errada foi realizada? O lixão foi fechado e hoje os catadores estão morrendo de fome. E ninguém se importa? Até quando? Até quando? É de indignar que um gestor público tem essa facilidade de fazer coisas desse tipo no Brasil. É realmente de indignar, porque afeta a vida de pessoas, é contra o desenvolvimento sustentável. O prefeito de Belém está trabalhando contra o desenvolvimento sustentável na região metropolitana, e todos os outros prefeitos da região metropolitana que concordam com isso também estão trabalhando na contramão do desenvolvimento sustentável, enterrando coisas que poderiam servir de sustento para diversas famílias, enterrando coisas que poderiam economizar desmatamento, enterrando coisas que talvez vão poluir os lençóis freáticos. Ah, mas aterro sanitário para virar lixão também é muito rápido. Você pode ver lá na frente do Aurá, que está escrito lá aterro sanitário. Então, até quando isso vai ser tolerado? Essa é a pergunta que fica aqui. Esse vídeo, dessa vez, não é de respostas, é de perguntas. Tá? Queria a opinião de vocês. Queria também que vocês compartilhassem esse vídeo e que a gente fizesse um certo protesto aí em relação a isso, porque essa situação ela não se sustenta. Ela vai ter que mudar. E nós vamos ter que fazer alguma coisa a respeito disso. E claro que vamos começar pelo protesto. Mas é preciso que você se manifeste. É preciso que os catadores se organizem e protestem, que vão para a rua, né? Lembra do movimento Vem para a Rua? É hora de vocês irem à rua e ter o apoio da população para garantir a sua sobrevivência. É inacreditável isso, para garantir a sobrevivência. Porque se depender do prefeito, ele já provou que não está nem aí para a existência de vocês e nem dos seus filhos. Estou falando agora com os catadores. O prefeito já provou que ele tem a absoluta má intenção de ver vocês na mais absoluta miséria, e se vocês morrerem é problema de vocês. Ele prova isso com a atitude dele. Tá? Então é hora de protesto, é hora de não se conformar com essa situação e correr atrás dos seus direitos, porque isso, senhor prefeito, isso que você faz, isso é irresponsável com a vida de pessoas. Isso é crime contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você está fazendo tudo errado e provando também que você é um péssimo administrador público por não entender de gestão pública, que inclui a gestão de resíduos sólidos, ou melhor dizendo, a gestão que deveria ser integrada e não feita de maneira isolada, como você bem entende. Grande abraço e até o próximo vídeo.